Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre crise de segurança e a essência dessa provocação será sobre o narcossistema que está sendo implementado no Brasil e muito baseado aí nessa operação de guerra no Rio de Janeiro, que teve até drone lançando granada em polícia, teve de tudo. E um fato curioso é que dessa vez a mídia, pelo menos de início, não acusou a polícia de matar vítimas sociais. Muita gente se animando para a mudança midiática, porém acho que é mais uma sinalização para o Marco Rubio, que é algo realmente útil para a população. A mídia está propagando como uma espécie de vitória do governo sobre o narcotráfico e fica evidente que ninguém muda da água para o vinho, assim do nada. É uma sinalização clara da elite tentando ajudar no início das negociações e dos acordos do Lula com os Estados Unidos, que estão exigindo esse maior controle sobre o crime. E sim, é bom, independente se é uma ação instrumentalizada ou não. E é aquilo, nessa provocação vou traçar aí um cenário onde a instrumentalização de operações como essa no Rio de Janeiro vai nos levar aí a um cenário onde teremos uma polícia revolucionária. E antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, deixa o seu like, siga o canal e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos aí o seu like. Eu vou trazer esse narcossistema pela perspectiva de humor social. Entendo o humor social enquanto conjunto de percepções da massa sobre resultados conceituais de tentativas de resoluções na realidade de determinado ambiente. O clima no Brasil sempre foi aí de apreensão e revolta pela quantidade de problemas socioeconômicos que nós temos e que nunca são resolvidos aqui no país e que acabam gerando ainda mais problemas. Ou seja, o humor social vai fluir junto com o potencial de perca de potência em determinada existência. Os indivíduos têm um conceito fixado, uma referência conceitual sobre determinado objeto. Se algo estiver ruim em relação a esse objeto, se houver uma perca de potência e quem está no poder não conseguir resolver e estancar essa perca de potência, vai gatilhar percepção sobre o estado do objeto na cabeça do indivíduo e irá alterar o seu emocional. Ao somar os emocionais e as opiniões de vários indivíduos aí do coletivo, você tem um humor social sobre determinado tema, sobre determinado objeto. Então, se tu entender que o humor que gera várias mudanças no ambiente, ele parte de uma referência conceitual na cabeça das pessoas que está sendo contrariada na realidade, você mata praticamente aí toda a provocação, inclusive a ideia de demanda forçada. A realidade vai propor uma série de percas de potência existenciais, cabendo aí aos indivíduos usarem protocolos lógicos para resolverem essa perca de potência, e caso não resolva a demanda, essa demanda vai virar um câncer que irá se espalhar por vários setores da sociedade. O caso da criminalidade no Brasil é algo que faz a população ficar tão frustrada que o senso de retribuição do prejuízo gerado pelo crime chegou ao estágio de aceitar até mesmo mortes e triturações de outros indivíduos envolvidos aí com o crime, e obviamente sem o menor rigor moral. E talvez aí que more o principal perigo, o principal problema. O governo está sendo obrigado a agir e pode simplesmente usar uma possível urgência para ter controle situacional sobre as Forças Armadas, já que a população está aceitando qualquer coisa. É o que eu falo sobre fronteira moral. O governo Lula já tentou alegar que o Brasil precisa de um núcleo operacional para poder controlar melhor as questões dos narcocartéis dentro do país. A ideia foi negada porque eles agiram na cara dura enquanto processavam seus adversários políticos e obviamente pegou mal para o governo, que acabou ir recuando. E é aí que entra a ideia do humor social, pois o humor social é justamente a fronteira em que uma ideia de merda passa a se tornar uma ideia viável pelo clima de insegurança que a situação acaba gerando no ambiente e nos indivíduos. As pessoas têm uma certa dificuldade
dificuldade de entender que ideias não são ruins ou boas, elas são só instrumentos com maior ou menor apoio moral por conta da sua viabilidade, pois o sarrafo moral vai depender da perca social. Se baixar o nível do potencial da sociedade, vai baixar também o nível da exigência da moral da ideia. E a população vai acabar aceitando instrumentos duvidosos, ideias duvidosas que podem a prejudicar. E é aquilo, maturidade contra a liberdade. Sem maturidade você tem liberdade? Fica o questionamento. O nível da perca de potência acaba justificando o nível da moral da ferramenta. Isso acaba levando o ambiente a se convulsionar dentro de algumas janelas que vão ter problemas de perca de potência sem que haja algum tipo de protocolo lógico disponível no ambiente que resolva essa perca. O escalonamento da frustração da massa em relação ao problema acaba se tornando um outro problema, pois a grande massa, os indivíduos marginalizados normalmente, passam a liberar qualquer coisa. Eles simplesmente quebram o seu filtro moral e ético, e a depender da sorte do ambiente, esse clima de pode tudo acaba caindo nas mãos de gente minimamente moral para ter uma conduta o suficiente para gerir sem meter o louco nos outros coleguinhas. E a má notícia é que o PT está no poder, se querendo de vontade de controlar os recursos do país e seus adversários. Não sei se será a melhor combinação possível caso esse clima de insegurança e de vale tudo caia no colo do PT. E eu acho muito difícil esse cenário não ser só uma cilada forçada. O futuro do país está nas mãos de malucos, e quando você olha o norte das literaturas do polo à esquerda, apontam aí para a engorda de grupos que obviamente vão gerar problemas. É quase uma incubadora de perturbado, uma fábrica de bomba relógio. Situações como essa do Rio de Janeiro serão comuns pela questão socioeconômica e por conta de validação ideológica. Problemas sociais serão fomentados via crenças de ideais que vão justificar a ação dos indivíduos. Vão deixar esses malucos se criarem para justificações de controle sobre a massa. Sim, é sobre a massa que vai tomar a repressão por conta de grupos que sempre foram facilmente capturados e restringidos de maneira, diria que fácil, porém foram negligenciados de propósito e serão usados para normalizar a patrulha digital e física em todo o país. Então, assim, acho muito difícil olhar para o futuro e não projetar uma guarda revolucionária. O cenário que está sendo construído é a somatória de pressão exterior vinda dos Estados Unidos cercando a América do Sul com controle de danos internos da janela eleitoral de 2026. E isso acaba gatilhando aí a tentativa de controlar um ambiente via forças armadas. Ficaremos reféns do desenrolar que essa e outras operações no Rio de Janeiro vão ter. Se sair um pouco do tom esperado, esqueça tudo e se proteja, pois teremos aí uma guarda que vai analisar minuciosamente todo mundo que é contrário. O governo vai possivelmente aí alertar a crise nacional e forçar aí uma força-tarefa interna para controlar o crime. Vai justificar maior mobilidade de tomadas de decisão e forçar uma central de controle de todas as polícias que temos operacionando no Brasil. Parece alarmista? Eu até acredito que sim, mas quando você vê a ideia de inteligência para combate ao crime ser debatida no ambiente, o debate ele sempre acaba no mesmo lugar, que é um núcleo duro controlando todo mundo. E tu soma essa ideia de controle com o teatro para o Trump e, obviamente, todo o controle sobre a população será bem-vindo. Todo esse cenário eu baseio muito, eu escoro muito nessa ideia de espantalho criminoso que normalmente a esquerda ela cria para se gerar uma grande propaganda. Nos últimos anos, a manutenção de comportamento moral e emocional da massa é algo que a esquerda vem trabalhando para tentar se manter na briga pelo poder de maneira estável. O uso de desafogos sociais, forçando adesão de causa por fingir lutar por problemas sociais, forçam o ambiente a entrar em um clima de medidas emergenciais o tempo todo. Todo dia no Brasil tem um problema que, se não resolver, o país vai explodir. É comum que se relativize o erro ao passar o pecado do indivíduo para um líder.
Não adianta prender o pobre porque é o engravatado que comandou o crime de longe. Então você vai ver a esquerda esvaziar a materialidade do erro de uma existência de um indivíduo real e vai passar a materialidade para um espantalho, no caso aí o engravatado, o peixe grande. E como espantalho não existe, o acúmulo de erros começam a se tornar o combustível dessa máquina de urgência que ignora a razão para tornar o problema útil, visando a troca de regimento do país. Estou alertando há um certo tempo sobre essa troca forçada de regimento sem passar pelo Congresso de maneira não democrática. Então, indo para o segundo bloco, vou trazer uma ideia que visa reduzir um pouco de toda essa bagunça, a ideia sobre controle diluído. A essência dessa ideia é cidade tecnocrata. Quebrar o fator humano da equação é o jeito mais simples de se resolver os problemas do Brasil. Enquanto os problemas do país estiverem vinculados a mandatos políticos, esqueça qualquer ideia de resolução. O que sempre fala é que o poder emana da desgraça do povo, e quanto mais desgraça, mais poder os agentes terão sobre a massa. O Brasil precisa ser reconstruído e ter a sua demografia geral regulada. 90% dos problemas do Brasil é conectados a fatores econômicos. O custo de vida e consumo do país é altíssimo, gerando marginal que não vai seguir leis e vai acabar ferrando tudo por não ver sentido em se restringir para sobreviver. Tem uma cidade, eu sempre trago a ideia de reduzir a demografia do Brasil, dividir bem em cidades de 200 mil habitantes, sairíamos de 5.600 cidades para 1.100 cidades, que é fácil de controlar e de gerenciar todos os seus habitantes. Ao redistribuir toda a população, todos os problemas teriam uma redução por conta do fim de anonimato que as grandes metrópoles geram e por, obviamente, abrir mais espaços para que a população fique dentro desses espaços, que aí vem a segunda ideia de divisão espacial. Se uma padaria atende 1 milhão de pessoas em uma grande metrópole, ao dividir em cidades de 200 mil pessoas, teríamos pelo menos aí mais uma de 5 a 10 novas padarias que iriam abrir espaços produtivos, reduzindo a marginalização, gerando regulação e civilidade. Noções que se limitar não é algo errado. O indivíduo ele tem que entender que reduzir um pouco da sua querência é algo normal, pois se todo mundo falar muito alto, vai virar uma grande confusão, uma grande bagunça. Se ninguém tomar banho, vai virar um catingão, um lixão. O foco de qualquer administração é o de aumentar a quantidade de espaços produtivos e sociais de determinado ambiente. O equilíbrio do ambiente depende de quantas pessoas estão seguindo o ordenamento regimentar. E esse regimento só vai ser seguido por pessoas dentro do fluxo social. Marginalizado não segue ordenamento, que é o norte da harmonia social e econômica do país. Sem a maioria dentro desse fluxo, vamos ver drones tacando granadas mais vezes do que queremos. E, obviamente, uma terceira ideia é uma coisa talvez polêmica, mas teremos que entender qual que é a liberdade individual das pessoas. Ter um drone tacando bomba é liberdade? Um ambiente onde o cidadão tem mais direito que deveres e que os estímulos são para que os indivíduos se tornem vinculados ao Estado, esse ambiente nunca vai evoluir. A ideia é que o marginalizado não tem noção de ganho social ao cometer os crimes que ele acaba executando é o ápice da loucura ideológica. A próxima provocação será uma espécie meio de batismo como um comunista, pois vou abordar os limites da liberdade do indivíduo dentro de um cenário de contrato social competitivo. A liberdade de um indivíduo não está acima do princípio de causalidade orgânica que norteia o Ocidente. É sobre realmente gerar um controle sobre grupos de risco no país, sem o abandono e fim de super direitos desses grupos, esquece qualquer tipo de mudança do país. Temos que gerar o fim dos modernetes, pessoas que seguem aí ideologias pós-modernas, secularistas. Esse ideal de dinâmica categórica nega a realidade para abraçar o ideal. A realidade deixa de importar e apenas padrões tangentes com o ideal desejado dos alienados ideológicos
passam a ser considerados e bem analisados. Sem o fim dessa máquina política que usa desses ideais secularistas modernos, acho complexo não termos esse clima de vamos destruir tudo o tempo todo, jogando o país na mão de maluco que simplesmente vai fazer o que quiser. Então fica aí a pergunta: você entende o conceito das coisas? Você consegue compreender os conceitos que estão sendo manipulados à sua volta? Pois esses conceitos vão gatilhar o seu humor em relação ao tema, o condicionando a aceitar coisas que possivelmente podem prejudicar a você mesmo. Além, é claro, de analisando esse cenário de pode qualquer coisa, qual a base ideal que você defende? Você sabe o norte dos reais princípios morais do seu agente político? Porque o cenário é de loucura e talvez você precise que ele não abuse do poder que possivelmente ele vai receber dentro desse cenário volátil. Então, moral da história, essa operação que estamos vendo, ela é boa por podar um pouco o crime organizado na região, mas abre aí precedente para coisas piores, como o governo que já tem o jurídico tendo também aí o controle descarado sobre a polícia. E é aquilo, o que a gente vê por trás que alimenta todo esse clima de instabilidade é esse churrascamento assistido. Estamos vendo a colheita de vários problemas que foram plantados e alimentados e que agora estão eclodindo no país. Acredito não deixar a poda de polícia nos morros acabar gerando aí na guerra de drones de guerra que vimos hoje, um monte de drones tacando bomba em um monte de lugar. E obviamente tudo isso escorado no fator humano, na ideia de mundo perfeito dos seres humanos. Todas as leituras socioeconômicas terão que ser ignoradas e a letra fria vai ter que ser posta em prática. Controle severo e punitivo para que a população marginalizada tenha uma tendência a se subordinar ao ordenamento regimentar, mesmo estando marginalizada, beleza? E aquilo, toda provocação e revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito moral, não flua com a massa, na moralidade da massa, não caia no joguete moral, moralmente justo da mídia e polos ideológicos, tanto à esquerda quanto à direita. Você só estará aceitando gatilhos emocionais que irão condicionar a sua aceitação de regulação estatal, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.